Boa noite, gente. Nós estamos na segunda edição do Tour Sapatônico e trazendo, né, várias temáticas aí. E a temática de hoje é a luta anarquista e as mulheres lésbicas, né? Na verdade, eu alterei, né? Mas é a mulher lésbica e a luta anarquista. E o Tour Sapatônico ele foi idealizado pelo Miga Sou Louca, que é um coletivo aqui do Amazonas, e está tendo esse ano como apoio na organização a coletiva Banzeiro Feminista e Eixos Plurais da Tainá Conde. Nessa edição nós tivemos lives, tivemos oficinas, ainda estamos tendo oficinas, e estamos tendo também o lançamento de um e-book, que esse e-book ele vai trazer narrativas de afeto entre mulheres lésbicas, bissexuais, pansexuais e outras que queiram aí trazer e promover a visibilidade do amor entre mulheres. Então, para o debate de hoje, nós convidamos a Coordenação Anarquista Brasileira. Nós teríamos aqui Renata, Bárbara e Renata Alcântara também trazendo esse debate, essa discussão. Por quê? E o porquê, qual o motivo, né, qual a razão que nos traz hoje aqui nessa segunda-feira para falar dessa temática? É uma temática de extrema relevância para as nossas vidas enquanto mulheres lésbicas na luta anarquista. A luta anarquista ela é uma luta antifascista, é uma luta antirracista e anticapitalista. E lutar nesses espaços, que são espaços de luta de classe, exigem de nós, enquanto mulheres, muitas vezes um diálogo de transformação desse campo também, desse campo político, né? Como em todos os outros campos. Então, porque o nosso corpo, enquanto corpo político de mulheres lésbicas, traz vivências, carrega vivências, e essas vivências precisam ser dialogadas e discutidas para a emancipação que nós acreditamos que vamos chegar. E então, eu convido as companheiras para apresentar um pouco da Coordenação Anarquista Brasileira, e daí nós seguiremos, né, com esse debate que tem muito a acrescentar. Então, venham acompanhar, compartilhem e vão chegando, que vai ser de extrema relevância. Eu trago mais uma vez esse ponto da relevância, porque é algo que a gente precisa refletir em outros movimentos, né, ouvir falar mais do movimento anarquista, ouvir falar mais da visibilidade lésbica dentro desse movimento. Então é isso, meninas, podemos começar. Beleza. Acho que de início a gente pode fazer uma apresentaçãozinha individual, né? Meio que foi o que a gente combinou, assim, para começar. E daí logo em seguida a gente já faz uma apresentação rápida da CAB para daí começar o que a gente fez aí, preparou. Beleza, eu sou a Renata, então. Eu sou do Paraná, né? Organizada com o coletivo anarquista daqui. Eu também componho a Resistência Popular Estudantil, né, que atua no estudantil daqui, e também sou apoio no MOB como educadora popular. Acho que é isso. Esqueci de falar, eu também componho o EMAL Caracol daqui, que é o coletivo de curso, né, que, enfim, nacional de arquitetura. Acho que é legal colocar também. Boa noite, pessoal. Eu me chamo Bárbara. Eu componho o coletivo Ateneu Libertário Batalha da Várzea, aqui de Porto Alegre, e a FAG, Federação Anarquista Gaúcha. Boa noite, gente. Eu sou Renata, outra Renata, então acho que podem me chamar de Ru também na live. Eu faço parte do Fórum Anarquista Especifista da Bahia, o FAI, né? Eu moro atualmente em Cachoeira, no Recôncavo Baiano. Sou graduanda em Ciências Sociais, faço parte também do LES, que é o Laboratório de Estudos em Raça, Gênero, Sexualidade, Lesbianidade da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, e também do Coletivo Arteiras, que é um coletivo de artesãs lésbicas e bissexuais aqui em Cachoeira. Então, estamos apresentadas, né? Eu acabei pulando minha apresentação porque a gente já está alguns dias na tour, né? E aí a gente já vem trazendo isso, mas meu nome é Raesla, né? Aproveitando, assim, alternando um pouco, mas é isso. Meu nome é Raesla, eu faço parte da coletiva Banzeiro Feminista, estou atuando hoje em dia como apoio no MIGA, né? Componho também o Grito Anarquista e sou aqui de Manaus, Amazonas. E eu acho que agora vamos para a apresentação da CAB, né? Pode ser. Bom, a gente vai ser rápida, né? Só para localizar, assim, de onde a gente fala. A CAB é a Coordenação Anarquista Brasileira, né? Ela tem esse intuito de estar aí articulando os coletivos anarquistas, mais especificamente os coletivos anarquistas especificistas, né?
eu acho que é importante colocar também que a gente tem um objetivo, né, de estar articulando num sentido diferente do anarquismo individual, né, que é aquele estilo de vida, enfim, que é uma questão mais de, enfim, de estar junto e de estar pensando e articulando para um horizonte através dos coletivos, enfim. Aí, bom, se as meninas quiserem começar aí com o que a gente pensou em trazer aí. Então, boa noite de novo. Primeiro dizer que a gente ficou muito feliz com o convite, né? Principalmente assim, pelo tema da live, que é uma articulação acho que pouco feita e que é muito cara, muito importante pra gente pensar mulheres lésbicas e luta anarquista. Depois, principalmente por estar sendo um convite feito por uma organização, como a gente estava até comentando aqui antes, que sai desse eixo sul-sudeste, né? Então a gente está uma organização do norte, e isso foi muito massa, assim. E aí, nós hoje vamos nos dividir aqui um pouco para pensar a temática juntas, e a gente vem conversando ao longo dessa semana, né, entre nós um pouco sobre isso, para pensar uma lógica de roteiro, de como seguir essa temática, assim. E eu acho que a primeira coisa que veio à cabeça quando a gente viu o tema da live foi pensar que talvez fosse uma live em busca de referências, né, anarquistas lésbicas e tudo mais. Então a gente fez um pouco desse trabalho de pensar essas referências, mas acho que a principal coisa que a gente acabou se deparando foi com a invisibilidade. E aí eu acho que isso foi um fator que nos provocou para reflexões que vão guiar um pouco o que a gente pretende falar aqui hoje, e acho que é um eixo central para pensar a lesbianidade, inclusive. Então a gente pode partir de dois lugares, assim, né? Primeiro, pensar sobre a própria invisibilidade feminina dentro de muitos movimentos, que é uma questão, enfim, estrutural, histórica, pensando como as nossas organizações têm se dado muitas vezes partindo de modelos que são misóginos, machistas. E isso se agrava mais ainda quando a gente pensa na lesbianidade, porque pensar a lesbianidade e os fatores que estão em volta dela muitas vezes é falar de invisibilidade, porque a história de mulheres lésbicas tem sido reincidentemente apagada ou não levada em conta em diversos contextos, né? Então, se a gente for parar para pensar em mulheres importantes dentro do anarquismo e aí militantes, teóricas, a gente poderia citar alguns nomes, como a Maria Lacerda Moura, a Espertinina Martins, a Emma Goodman, que, por exemplo, teve um papel importante, inclusive, para pensar o preconceito e a discriminação contra lésbicas e gays, assim, e foi bastante criticada dentro e fora dos movimentos por isso. Mas um nome que veio até nós, assim, para pensar uma referência publicamente lésbica, né, e anarquista é da Lúcia Santos Saornil, né, que foi uma militante muito importante, assim, pensando a história de mulheres anarquistas, assim, de maneira especial na América Latina. Ela era uma militante anarquista e feminista espanhola, poeta também, e aí bastante conhecida por ser a cofundadora do Mulheres Livres, que foi uma organização autônoma de mulheres anarquistas, inclusive uma organização que parte desse lugar de questionar e criticar as posturas machistas de companheiros dentro de outros espaços políticos, né? E por isso ela acabou, junto com outras duas companheiras, cofundando Mulheres Livres. E aí ela também tem uma participação importante na Federação Nacional do Trabalho, CNT, e na Solidariedade Internacional Antifascista, que foi uma organização anarquista de apoio semelhante à Cruz Vermelha e tal. Também uma participação muito importante pensando publicações voltadas a uma temática lésbica em um período em que falar a homossexualidade ainda era bastante criminalizado, então, inclusive sob pseudônimos masculinos, ela acabou publicando em gazetas muito importantes na Espanha, o quê? E aí a Lúcia é uma das grandes referências para pensar mulheres publicamente anarquistas e lésbicas, né? Mas mais do que pensar as referências, a gente acabou pensando muito assim sobre esse lugar da invisibilidade da sexualidade dessas mulheres. Esses outros nomes que a gente citou de militantes, pensadoras, teóricas, mulheres anarquistas,
por diversas vezes a gente não tem nenhuma referência da sexualidade delas, né? A sexualidade não é citada e automaticamente acabam pensando que todas elas são heterossexuais. E aí a gente ficou pensando o porquê da invisibilidade dessa sexualidade principalmente dentro de movimentos políticos, assim, né? Como inclusive movimentos libertários e tudo mais. E isso levou a gente para um caminho de algumas reflexões, assim, né? Primeiro, se questionar e pensar por que o debate da sexualidade é secundarizado e muitas vezes tido como algo subjetivo ou como uma pauta apenas identitária. E aí a gente pensa muito esse caminho assim como uma coisa que aconteceu e que ainda acontece, mas batendo de frente com ensinamentos que eu acho que partem muito de uma luta de mulheres, de uma luta feminista, que é de pensar como o privado é político, né? Nossas relações privadas, nossas relações afetivas são políticas. E elas dizem muito mais do que apenas com quem nós nos relacionamos afetivo e sexualmente, né? Isso é muito mais sobre só com quem você transa ou deixa de transar. E aí a gente pode pensar isso pensando primeiro a própria heterossexualidade, né? A heterossexualidade não parte de um lugar apenas de gosto ou de orientação sexual, mas a gente pode problematizar a heterossexualidade compulsória, inscrita numa cultura, num sistema de opressões mesmo, e que existem várias instituições comprometidas, inclusive, com a perpetuação da heterossexualidade, que se beneficiam dela, né, como um sistema de opressões, assim. E aí, acho que uma discussão cara para nós seria pensar como a heterossexualidade compulsória acaba por servir também o capitalismo, mantendo mulheres numa lógica de subserviência, de reprodução e produção, sem o qual muitos dos sistemas ligados ao capitalismo não funcionariam. E aí eu acho que de maneira similar a gente pode pensar como a lesbianidade também extrapola nossas relações afetivas, sexuais, privadas. Ela não diz só sobre isso, né? E aí a gente pode pensar como ela diz sobre nossas relações com mulheres de maneira geral, sobre como nós nos posicionamos no mundo e como politizar essa relação nos leva a pensar em outras questões que vão de encontro, enfim, à subserviência, à rivalidade feminina e lugares em que mulheres são historicamente empurradas, né? E a lesbianidade, ela subverte essa norma. Então, acho que pensar e politizar nossas sexualidades, tanto pensar politicamente as sexualidades hegemônicas, né, a heterossexualidade, quanto pensar e politizar as sexualidades que estão à margem, e aí, de maneira especial, a lesbianidade, faz também com que a gente também possa ir por um caminho de retirar de um campo liberal esse lugar da orientação sexual como uma opção isolada, uma identidade desligada de questões estruturais, né? Não atravessada, e como essas sexualidades também sustentam outras questões estruturais e estão imbricadas com isso. E eu acho que esse é um exercício que o anarquismo traz pra gente e que é muito caro, assim. Então, a gente pode também pensar por um caminho de como, de maneira geral e historicamente, mulheres rebeldes e insubmissas são ligadas à lesbianidade de uma maneira pejorativa ou negativa, porque a lesbianidade é tida como esse lugar de disfunção, principalmente porque ela ameaça uma norma, né? Ela ameaça instituições importantes e normativas, se a gente for parar para pensar como, enfim, o lugar da igreja, da família, e aí podemos dizer, inclusive, o lugar do Estado, né? E aí, exatamente pela potência que o amor entre mulheres tem, que ele acaba sendo reprimido e tido como uma força perigosa. E eu acho que esse é um caminho indissociável para pensar a luta anarquista e a sexualidade e o posicionamento de mulheres lésbicas no mundo, assim. Então a gente pode também, assim, pensar sobre a expressividade que grupos e coletivos e organizações de militantes lésbicas tiveram no Brasil e na América Latina de maneira geral. Eu ia falar mais especificamente assim, sobre o GALF, que foi o Grupo de Ação Lésbica Feminista, que teve uma expressão muito importante no Brasil e chegou a ser replicado inclusive no Peru.
e ele é o responsável pela Xana com Xana, né, que é uma publicação, uma revista, um editorial que é considerado como um dos primeiros periódicos lésbicos no Brasil e que tem uma importância histórica para a gente, assim. E pensar como o Xana com Xana, por exemplo, trazia em suas publicações muitas temáticas libertárias também, né? Pensava a autonomia, chegou inclusive a fazer referência ao Mulheres Livres. E aí ele está envolvido diretamente com o caso do Ferros Bar, em 83, em São Paulo, que é o motivo, por exemplo, da gente hoje em dia comemorar o 19 de agosto como o Dia do Orgulho Lésbico, a partir dos protestos que aconteceram no Ferros Bar contra a repressão sofrida no local contra o público LGBT, em especial as mulheres lésbicas, inclusive pela proibição da venda do Xana com Xana no local. Então, há uma resistência, uma reincidência histórica de grupos e movimentos lésbicos com a expressão ligada a um lugar de rebeldia e autonomia que é muito próximo para a gente, pensando os movimentos anarquistas, assim. E aí, lembrando do Xana com Xana também, eu acho que é legal citar a Herética também, que é um editorial independente de difusão lesbofeminista ativo, né, atual ainda hoje no Brasil, que tem trazido temáticas lesbofeministas, anticapitalistas, inclusive traduzido e trazido textos de muitas autoras lésbicas importantes e caras pra gente, assim. E aí, recentemente, fazendo essa pesquisa, tentando pensar um pouco sobre a temática, eu acabei lendo um texto delas, inclusive, que falava sobre o 13 de outubro, né? Que é um dia comemorado como o Dia das Rebeldias Lésbicas, em busca de pensar uma memória de raízes lesbofeministas na América Latina. E aí, nesse texto, elas faziam uma reflexão que eu achei muito interessante, que era de pensar como a condição de marginalidade da lesbianidade, de maneira, enfim, geral e inclusive dentro dos movimentos, impulsionou que houvesse também uma autonomia muito grande desses movimentos, assim, né? E aí elas chegam a comentar sobre como essa exclusão foi vantajosa no sentido de que a grande parte desses movimentos lésbicos e de militantes lésbicas estavam associadas a um movimento mais rebelde, de contracultura, inclusive dentro dos movimentos, que tendia a um reformismo. Então, esse aspecto contracultural dos grupos lésbicos acabava colocando a lesbianidade em um outro lugar, não reformista, mas desestabilizador mesmo de sistemas de dominação masculinos, heterossexuais, que são também ferramentas políticas de manutenção de dominações diversas, assim. Então a gente pode pensar como muitos grupos lésbicos politizados também estavam pautando valores caros para a gente enquanto anarquistas, como autonomia, ação direta, autogestão. E falar da Herética me lembrou também, assim, o que a gente acabou discutindo, né, nesse processo de pensar referências e conversando entre nós, o quanto existem muitas autoras que, mesmo não declaradamente anarquistas, trazem contribuições importantes para a gente, assim, para a nossa teoria, para a nossa militância, para nossas práticas. E aí a gente lembrou da Audre Lorde, da Patricia Hill Collins, em como elas trouxeram muitas reflexões pensando combate a opressões interseccionais, pensando resistência, e aí como elas são importantes para a nossa formação também, assim, né? Então, pensando nesse processo de busca de referências lésbicas e anarquistas, a gente se depara em primeiro momento com um silêncio sobre a sexualidade dessas mulheres militantes anarquistas, que muitas vezes também já são invisibilizadas em outros espaços, mas principalmente sobre lésbicas. E a gente se depara também com uma produção que ela é resistente e autônoma e que sempre influenciou, de maneira geral, muitos movimentos importantes, mesmo que ela não fosse tão visível quanto outras, né? E aí, pensando na Audre Lorde, que é uma autora muito importante pra gente, assim, e como nesse processo de formação, de conversa pra live, assim, a gente acabou resgatando textos dela, né?
Aí eu ia até pedir licença para ler um dos trechos de um texto que foi importante para a gente, para pensar esse lugar, para pensar a visibilidade, para pensar a invisibilidade, que é o Transformando o Silêncio em Linguagem de Ação. E aí ela toca em pontos importantes para pensar nos desafios das mulheres lésbicas e no preço da visibilidade e da invisibilidade. Né? E ela diz assim: no silêncio, cada uma de nós desvia o olhar dos seus próprios medos. Medo do desprezo, da censura, do julgamento ou do reconhecimento, do desafio, do aniquilamento. Mas antes de mais nada, acredito que tememos a visibilidade, sem a qual, entretanto, não podemos viver verdadeiramente. E aí é com essa reflexão da Audre, assim, que eu me encaminho também para finalizar a fala, pensando o quanto mulheres lésbicas têm historicamente sofrido com uma exclusão de movimentos diversos, assim, né? Pensar tanto os movimentos feministas heterossexuais que não queriam estar associados à figura das mulheres lésbicas, ou que acreditavam que estar com mulheres lésbicas era invisibilizar suas pautas, defender um lugar que elas não queriam assumir, quanto também dentro de espaços não heterossexuais, mas dominados por homens gays, em que também havia uma invisibilização de pautas lésbicas, como também dentro de partidos políticos e dentro de movimentos de esquerda, né? Pensar que mesmo em espaços em que a gente tem uma chamada libertária, muitas vezes a pauta, por exemplo, da classe se colocou acima de outras pautas como do gênero, da sexualidade, da raça, que foram tidas como secundárias, como eixos à parte e não como integrantes de um sistema de dominação que tem muitos braços e que nos atinge de várias formas. Então, eu acho que a gente pode pensar como lésbicas foram empurradas para a invisibilidade, para a exclusão, e refletir e fazer uma autocrítica, pensando inclusive o movimento anarquista, mesmo que em sua gênese a gente entenda como ele se propõe a lutar por diversas frentes e pensar interseccionalmente. A gente sabe que dentro dos movimentos a gente também lida com modelos de militância que tendem para um poder masculino, mesmo quando dizem ser libertários, né? Então, eu me encerro um pouco com esse gancho, assim, a gente pode conversar um pouco mais depois, e esse foi um pouco de como a gente pensou em começar o debate. Obrigada. Obrigada, Renata. Eu acho bem interessante que tu trouxe, me lembrou algo que eu li há algumas semanas atrás, que era sobre a questão do armário. Que o armário, por muitas vezes na nossa vida, ele é algo que mesmo quando você é uma mulher lésbica, já assumida publicamente, você, em alguns contextos, entra nesse armário. E o que me parece, quando a gente fala dessas mulheres anarquistas, né, parece que elas foram empurradas para o armário, né, um armário que talvez elas nem tenham se colocado, mas que a memória delas foi empurrada para o armário. Então, é como se essa sexualidade ela estivesse aí nesse armário. E esse movimento que a gente faz hoje aqui, dessa conversa, dessa live, é mexer um pouco nesse armário, né? Nesse armário que querendo ou não, foi sendo construído aí historicamente, que é essa invisibilidade. Então, é interessante a gente refletir sobre isso, né? Como esse armário se constrói até depois de tantos anos, né? Depois desse momento aqui que é tão difícil achar essas referências da sexualidade dessas mulheres, que compõem também parte do corpo político delas. Então, é uma coisa que eu vi na tua fala que me fez refletir muito sobre isso, né? E eu acho que essa ideia desse momento que a gente está criando aqui é tirar do armário mesmo e balançar ele e dizer estamos aqui, né? Promovendo a nossa visibilidade. Pensar enquanto há lutas internas dentro das próprias lutas que a gente está se propondo travar, né? Mesmo nos nossos espaços de militância e tudo mais. Isso. Bom, então, pegando esse gancho da Ibu,
vou falar um pouco sobre a questão das opressões e das hierarquias dentro dos movimentos sociais, que foi algo que permeou bastante dessa conversa que a gente teve aí durante esses dias de trocas, né, de preparação, foram bem interessantes. Que, enfim, apesar da gente viver em regiões, em espaços diferentes, a gente tem impressões parecidas, assim, com relação à vivência nesses espaços de militância mista, em frentes de luta, que acabam por, de fato, dificultar ou impedir a participação de lésbicas e bissexuais, né? É importante destacar que essa reflexão, ela não nos isenta de um processo também de autocrítica, né, no qual a gente se coloca também, né, participante, porque, enfim, essas qualificações, elas, de fato, não estão essencializadas pelos marcadores identitários e, na mesma medida, a gente, né, cobra esse respeito por nós mesmos. Então, uma questão que ficou assim bastante evidente dessas vivências e bastante prejudicial, assim, é essa relação íntima e tradicional entre a masculinidade branca, heterossexual e sexista e o poder, né? E como ela acaba formatando as relações da militância cotidiana. Destacando algumas maneiras que ela se expressa. Elege, assim, perfil com maior disponibilidade para militância, que tem capacidade de assumir múltiplas tarefas, geralmente não tem uma jornada dupla ou tripla de trabalho. Geralmente há um certo reforço continuamente de uma postura viril, assim, né, para validação entre os iguais, assim, dentro dessa reformulação, né, da masculinidade hegemônica, umas conveniências fraternais que substituem uma postura de fato, cobrança do companheiro, assim, das posturas machistas, né, diluição e relativização dessas posturas nas próprias estruturas da sociedade. O fato de, muitas vezes, em atividades, haver bastantes interrupções ou apropriações indevidas, assim, de discursos, ou uma não credibilização dos próprios discursos, né? Algumas posturas bem revanchistas quando há uma crítica, né? Isso, enfim, vai desde perseguições que a gente normalmente chama como fragilidade masculina, né? E acho que outro ponto importante, assim, que acontece no cotidiano é que, em geral, os caras são muito apropriados do debate teórico e técnico, enquanto as mulheres são validadas através das narrativas de vivências e de sentires e de experiências, né? E nessa métrica masculina acaba se tendo uma menor valoração. Em consequência disso, assim, nessa lógica binária, assim, das vivências, isso promove entre as mulheres, generalizando, né, posturas de competitividade, de isolamento, de distanciamento voluntário, de adoecimento mental, né? E isso, de fato, expõe as barreiras de um princípio que é muito caro, assim, para nós, que é a democracia direta, né, na prática. Isso também que a Ibu falou, assim, das performances políticas das mulheres serem muito lidas como a lesbianidade também acaba acontecendo, né, por não performar essa também feminilidade hegemônica dentro das suas características tradicionais, né, que é a passividade, a tolerância, né. Então, essa
essa divisão binária, assim, né, e polarizada, ela, de fato, está bastante relacionada com a reprodução e a continuidade desse sistema, que é caracterizado pela heterossexualidade compulsória, em que a lésbica se encontra entre estratégias mesmo de se incorporar nessa dinâmica, né, de às vezes entrar no armário ou ficar alheia, assim, né. Em meio à velocidade da conjuntura e das pautas do cotidiano que vão chegando e que a gente tem que demandar atenção e urgência, né. E, enfim, isso demonstra também a importância da gente estar pensando esses espaços específicos e articulados de vivência e fortalecimento, né, que refletem as nossas pautas e que também a gente possa estar compartilhando com companheiros em geral, né. Embora as nossas identidades muitas vezes são imbricadas e são complexas, né, compostas por diversos marcadores, como lembra a Audre Lorde, né, mais uma vez vou trazer um trecho dela, nós não podemos escolher entre as frentes em que devemos batalhar, né. Essa força da discriminação, onde quer que ela apareça, para me destruir, não durará muito para que depois apareçam e destruam você, né. Nós, enquanto lésbicas, temos diversas pautas que são urgentes também, né, tá debatendo, e acredito que nesses dias da Tour Sapatônica tenham vindo à tona, assim, várias discussões, enfim, saúde, religiosidade, performance, corporeidade, educação, enfim, e elas também demandam maior atenção, né, mas dentro desses espaços mistos onde a gente está, né, demandam uma acolhida e um comprometimento real nas posturas de todos os companheiros. O anarquismo historicamente tensionou essa divisão entre o público e o privado, e isso, enfim, é algo que nós cobramos nessa disputa, está forçando essa disputa pelas nossas pautas, né? E, enfim, por último, acho que pensar a sexualidade, ela também é um convite para todas as demais sexualidades também pensarem-se nesses espaços mistos, né? No intuito de modificar radicalmente essas estruturas como a gente se propõe, né? E, enfim, eu fiz um roteiro, assim, bem detalhado, sim, mas a minha fala encerro e passo para a próxima companheira. Beleza. Eu acho que isso que a Bá traz, né, do jeito certo de militar e esse jeito ele ser masculino, branco, heterossexual, né, eu acho que me traz, assim, na cabeça uma outra frase, né, que está no começo da cartilha que a gente estava lendo dos textos da Audre Lorde, né, e quando ela fala, assim, que ela sempre foi considerada o outro, né, e estava dentro dessa categoria do outro, assim, e como o outro, ele é sempre colocado como o mais fraco, né, tem o eu e tem o outro, né, e o outro é sempre aquele que precisa, né, que você faça algo por ele, assim, né? E aí, quando a gente pensa, assim, né, o jeito certo de militar e a dificuldade que se tem de se colocar no papel do eu, né, de se colocar no papel da primeira pessoa, né, de parar de teorizar sobre o outro e colocar aquilo na prática, que eu acho que também tem muito a ver com o que a gente pauta dentro da organização anarquista, né?
Eu acho que isso é muito importante. Enfim, só um comentário, né, sobre o que a Compa trouxe, assim. E aí, nesse último ponto, assim, o que a gente estava discutindo, né, na verdade, a gente leu alguns textos e aí, durante 3 encontros, a gente foi colocando algumas questões, debatendo, e no final a gente tentou colocar em caixinhas, assim, né, as coisas que a gente trouxe nessas conversas, enfim. E aí, uma das coisas que surgiu, e é o ponto que eu vou tentar trazer, assim, para finalizar, né, enfim, os pontos para instigar o debate, assim, é a questão da territorialidade dos territórios, né? E de como. Isso, obrigada. E de como isso tem a ver, né? A opressão e o território, elas estão ligadas, né? E aí, primeiro, isso surge pra gente numa questão de construções regionais mesmo, e de referências, assim, de quais referências lésbicas são tidas ou não, né? E da importância de referenciar aquelas que vieram, né, antes de nós e defenderam, muitas vezes com a vida, e o direito àquele território que a gente está ocupando, né? Então, esse território que a gente está falando aqui, que eu acho que está muito bem posto nessa conversa, é a questão do território geográfico mesmo, né? E todas as coisas que atravessam e interseccionam esse debate. Mas daí eu acho que é importante colocar, né, que o corpo também é um território, né, e que ele também pode ser explorado, colonizado, enfim. E aí pensando em tudo isso, assim, acho que é bom trazer assim pro que a gente está discutindo aqui, né, que é uma pauta LGBTIQ+, né, que é a questão da negação do território, né, para nós, assim, e de como é impossível, né, a gente... É negado mesmo, né, você traçar, construir laços de pertencimento com o lugar onde você pertence, assim, e a negação dessa autodeterminação em algum espaço, né? E aí a gente vira aquele corpo que ele não pertence a um determinado lugar, é quase um corpo nômade, né, que vai indo e buscando o seu local no mundo, assim, e de como isso é muito custoso para nós, né? E daí, eu acho que é importante colocar daí, né, que se a gente está falando de todo o território brasileiro, por exemplo, né, a expansão que tem e dos diversos povos que a gente tem aqui, eu acho que quando isso cruza com a questão racial, né, por exemplo, que já carrega uma negação de direito à terra, né, então isso torna-se insustentável, né. E aí a questão da segurança, da dignidade, isso aí fica muito pouco palpável, né? E aí, ou a gente deixa pra lá, né? A gente é incentivado, não, deixa pra lá, né? Ou então finge que você não é o que você é, né? Adquire uma outra identidade para tentar viver, enfim, dentro, para você poder ter alguma coisa daquele território do qual você pertence, né? Você tem que negar totalmente o seu erótico, né? Que daí é uma outra palavra que também é colocada pela Audre Lorde nos textos, né? E que a gente entende, assim, pela aquela capacidade mais profunda do sentir de trocar, assim, né? E aonde está a nossa potência, assim, e potência de luta também, né? Então, se você tem isso negado para a pessoa, para ela poder se encaixar em um determinado espaço, você está roubando uma parte daquela pessoa e roubando uma coisa do que aquela pessoa é, né? E tirando essa potência de luta e essa potência enfim, de pertencimento e de troca, enfim, várias questões, né? Então, quando a gente está falando aí da questão de sexualidade, não é só, e aí eu vou reforçar, não é só uma questão de sexo, né? Enfim, com quem que eu vou resolver transar, enfim. É essa questão mesmo do mais interno nosso. E aí, deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui. Ah, sim. E aí a questão que isso tem, por exemplo, né, com a questão do trabalho, assim. Então você tem esse lugar incerto e negado na sociedade, porque você também não se encaixa naquele trabalho reprodutivo, né? E ao mesmo tempo você é afastada dos trabalhos produtivos, levadas para os trabalhos produtivos precarizados, né? Eu não sei como que é a realidade na cidade de vocês, assim, mas aqui em Curitiba, né? Curitiba City,
esse lugar maravilhoso que amo. Essas, né, é muito comum você se encontrar com muitas mulheres lésbicas que não performam feminilidade em call centers, por exemplo, né? Porque é um local onde você não vai ser vista, né? Então, não tem importância, assim, se você não performa feminilidade, enfim, essas questões. Então, eu acho que isso é muito sintomático também, né? E isso tem muito a ver com cada região, enfim, onde essas coisas vão acontecer, né? E aí, assim, a gente escreveu um texto recentemente, né, que a gente publicou no Dia da Visibilidade Lésbica. Inclusive, a Bárbara, né, que escreveu lindamente o texto, assim. E daí a gente cita uma pesquisa que foi feita, né, foi feito um mapeamento no Brasil, assim, de território de medo, né, território de morte e território de resistência. E aí os dados que são utilizados para esses territórios, assim, para o território de resistência são utilizados dados, enfim, de marchas, né, enfim, atos, demonstrações públicas grandes, assim, né, e a concentração desses locais, assim. E ao mesmo tempo a questão de morte e de medo são feitas por meio de denúncias, né, que elas mapeiam assim, o número de denúncias e tal. E aí vai sendo colocado, etc. Elas pegam dados de 2000 até 2019, né, para pontuar assim, onde seriam esses locais. Mas aí tem uma questão que se levanta, que eu acho que é muito importante, que se coloca no texto, que é assim, diante do panorama, né, o mapa lá que foi conseguido, né, com todos esses dados, assim. Os próximos anos, eles vão permitir que mapas de um Brasil com menos morte, menos medo e mais resistência, se caso a gente consiga implementar algum tipo de política pública nesse sentido, nesse exato momento, assim. E aí fica o questionamento, né? Porque a política pública, né, ela, da forma como eu leio, assim, a conjuntura, né, ela normalmente, né, para não falar que sempre, ela vai vir depois de uma movimentação e de uma resistência, né? E não ela vai causar a transformação. Assim. Então, eu fico um pouco em dúvida sobre essa questão que se coloca, né? Enfim, se tiver uma política pública agora, assim, se no futuro a gente vai conseguir um mapa com menos medo e menos morte, assim, né? Acho que existe uma transformação aí na base da sociedade que é extremamente necessária, né? E, enfim, acho que é mais ou menos nesse sentido. E aí também pensando que políticas públicas é necessário que haja pesquisa, financiamento. Então você tem que ter um interesse naquilo, né? E aí, enfim, acho que é mais ou menos para isso, sim. E aí, pensando nesses locais de resistência, né? E que vão nesse sentido de, enfim, de existir e de continuar vivendo e com dignidade, né? E também lutam por políticas públicas, né? E eu acho que mas vou falar do que eu tô falando antes, para eu conseguir aprofundar. São as casas de acolhimento, né? E aí eu dei uma pesquisada, uma mapeada das casas pelo Brasil, assim, realmente a gente tem muitas. E essas casas, elas não são só de acolhimento, né? Aquelas pessoas que têm o território negado, né, que são expulsas de casa, que, enfim, tem que se deslocar para centros urbanos para tentar uma vida, enfim, não é só isso, né? Você tem acolhimento psicológico, saúde, você tem, enfim, diversas maneiras, né, de você fortalecer essas pessoas e de juntos fazer um coletivo que tem autonomia, autogestão, que tem autofinanciamento, que são princípios muito caros pro anarquismo, assim, que a gente defende, e que tem tudo a ver com a luta das casas de acolhimento, né? Espaços auto-organizados que são importantes para construir, enfim, as nossas pautas e defendê-las, né? E aí, deixa eu ver o que mais que eu posso falar aqui sobre isso. Eu acho que é isso que eu tinha que trazer, assim, eu acho que a gente vai discutindo mais conforme
enfim, eu desligar o microfone e a gente poder discutir. Mas acho que antes de eu fazer isso, eu vou ler mais um pedacinho, né? Que acho que a gente separou assim, que é mais ou menos pra pensar essa questão do medo, né? Que também, enfim, Audre Lorde aí baseou bastante nossa formação aqui. Aí o trecho é mais ou menos assim, né? Porque a máquina vai tratar de nos triturar de qualquer maneira, tenhamos falado ou não. Podemos nos sentar num canto e emudecer para sempre, enquanto nossas irmãs e nossas iguais são desprezadas, enquanto nossos filhos são deformados e destruídos, enquanto a nossa terra está sendo envenenada. Podemos ficar quietas em nossos cantos seguros, caladas, como se engarrafadas, e ainda assim seguiremos tendo medo, né? Então, acho que é mais ou menos por aí, né? Acho que a luta e é isso. Então, eu queria agradecer as contribuições. Acho que são vários pontos aqui para a gente pensar juntas, né? Pensar. Eu vi que a Renata colocou um comentário aqui sobre a questão. Se a outra Renata gostaria de falar sobre a questão da construção dessas casas de apoio, né? Desses espaços autogestionários. Você quer falar, Renata? Ou a gente vai... Como é que você prefere? Pois é, esqueci de falar. Na verdade, era só um comentário que tá tendo a construção de uma casa de acolhimento aqui, né? E aí o pessoal, enfim, ligado ao coletivo aqui da anarquista, né, especifista, e ligado a outros coletivos que foram surgindo aí na história da cidade, assim, e que é a Casa de Acolhimento Caramujo, né? E aí tem todas essas questões aí que eu trouxe, e inclusive me baseei bastante acho que na carta de apresentação que eles fizeram, né, muito parecido com um estatuto, assim, para começar a casa, e a gente vai estar nessa construção aí com o pessoal, né? E, enfim, muito importante mesmo, assim. Agradeço aí, eu comentei com eles que eu ia citar aqui. Mas muitas coisas que me trouxeram, assim, foi nesse sentido desse contato, assim. Acho que é mais ou menos por aí. Tá bem, então, obrigada. Sim, essa questão que você trouxe do território é algo muito importante, né, da gente olhar para isso, porque, querendo ou não, nossos corpos, enquanto corpos lésbicos, tem essa questão do território invalidada em muitos momentos, né, a gente vive essa quebra, e aí vem toda essa questão dessas casas, e eu acho que é importante a gente trazer esse olhar para esses aspectos da autogestão, né. Qual é o diferencial desses processos quando eles se dão numa ótica anarquista, né? O que traz essa autogestão? Qual a importância da construção dessa autonomia? Então, acho que são coisas interessantes da gente refletir, assim. Deixa eu ver aqui. Então, deixa eu ver. Renata, eu acho que a Nath pode estar informando isso aí pra gente. Se está tendo algum comentário ou perguntas. Depois ela informa aqui pra gente, então. Companheiros, eu vejo que tudo que foi levantado, né, tem muito a ver com a questão da ocupação, né? A gente fala de território, da ocupação desses espaços, da ocupação dessas narrativas, né, que quebrem com essa ótica da heteronormatividade na organização, nas nossas organizações, né? Então, isso é algo, um processo, ao mesmo tempo é um compromisso que não é só, que é uma coisa que eu sempre trago, não é só da mulher lésbica, tem que ser um compromisso de todos e todas e todos que constroem esses espaços, né? Então, lembro que a gente, em algum tempo atrás, participei de uma live que era sobre educação antirracista, e aí eu falei, fiz um convite à branquitude, né? Eu digo, se mexam, se mobilizem, porque esse problema não é nosso, não é da população negra, né? Esse problema foi criado pela branquitude. Então, se mexam diante disso. Então, eu acho que quando a gente fala
sobre essa invisibilidade ou esse lugar de silêncio que muitas vezes os nossos corpos e a nossa forma de se organizar politicamente vivencia, é também um convite aos companheiros, né, que se mobilizem em prol desses nossos corpos, né? Não só de uma aceitação de temos aqui nossa companheira lésbica, né, temos aqui, nós não somos violentos, ela não é só isso. A gente precisa de muito mais, né? Então, vocês trouxeram bastante a Audre Lorde, eu quase sempre falo também da Audre Lorde, gosto muito quando ela diz que o silêncio não vai nos proteger, que eu acho que foi uma coisa que estava bem presente na última citação que a Renata trouxe, e é isso, o silêncio ele nunca nos protegeu, nunca vai nos proteger, e a gente precisa romper esse silêncio, e eu acredito hoje em dia cada vez mais que não é sozinha essa ruptura, a gente precisa de outras pessoas, né? Porque a heteronormatividade ela é violenta com todos e todas, né? Ela é violenta inclusive com os heterossexuais, né? Porque ela cria esses padrões da feminilidade, da masculinidade e de várias formas de ser, né? Quer dizer, de uma única forma de ser que oprime todas as outras e violenta todas as outras. Então, eu acredito que nossos espaços de luta anarquista, a gente precisa estar construindo cada vez mais esse olhar que esse movimento não é só nosso, não é só a gente que está carregando ele, né? Essa construção para a destruição, digamos, da lesbofobia e de suas práticas, né? A derrubada da heteronormatividade, ela é benéfica a todos e todas, então eu vejo que esses momentos precisam ser cada vez maiores, né? Esse movimento de diálogo mesmo entre as nossas redes e assim por diante. Isso que você fala também me lembra um pouco do que a gente acabou discutindo entre nós, assim, né? Pensando espaços auto-organizados, pensando espaços mistos e como a própria articulação anarquista acontece dentro das nossas organizações. E a gente estava pautando exatamente isso, assim, falando como a gente reconhece, primeiro, a importância dos espaços específicos e auto-organizados, às vezes de, enfim, negros, de mulheres lésbicas e outras questões, mas a gente entende que dentro das organizações a gente precisa dos espaços mistos exatamente para dizer que essas pautas não são só nossas, né? Não somos só nós que temos que estar fazendo formação sobre elas, pensando sobre elas como problemática. Essas são pautas de toda a organização e de todo mundo que está se propondo enquanto anarquista, de todo e toda companheira nossa. Então, a gente entende que quando a gente faz nossos GTs, nossos grupos de trabalho sobre gênero, sobre raça, sobre etnia, esses são espaços abertos e que tem que ser espaços mistos, porque esse é um compromisso e uma responsabilidade nossa enquanto organização. Sim, e eu vejo que é esse processo cada vez mais, né? É justamente isso. A gente precisa desses espaços nossos de acolhimento, de construção e precisa externalizar isso, né? E que as pessoas estejam dispostas a isso. Então, porque é nesse sentido mesmo que a gente vai. Deixa eu ver. Oi. Então, a gente está sem chat, nós não estamos com a possibilidade de ver perguntas agora, né? Mas eu acredito que trouxemos muitas questões aqui que conseguem já criar esse horizonte, esse olhar, né? Sobre a visibilidade lésbica na luta anarquista, né? Eu acho que no início trouxeram em nomes, até essa questão de se olhar para as organizações que não eram anarquistas, mas que tinham posturas, né, enquanto mulheres lésbicas, de atitudes de autonomia, né, de autogestão, e tantas outras que refletem também na nossa forma de se organizar politicamente. Esse olhar libertário, né, e assim, da fala de vocês, eu penso que um dos caminhos da gente sempre que a gente sempre traz é a questão da educação libertária, né? Uma educação que ela possa ali estar transformando, e eu vejo que a visibilidade lésbica ela tem que ser pensada muito nesse sentido também. Quando a gente vai criar espaços de educação libertária, a gente tem que promover essas discussões, né? A gente tem que promover porque elas fazem parte, né?
elas fazem parte do que a gente pretende como a educação anarquista. E, assim, eu sou professora, e foi interessante que a Renata trouxe sobre essa questão do ambiente de trabalho e tudo mais, e sempre essa questão, né, da minha sexualidade enquanto educadora é uma coisa que sempre me preocupa, né? Como eu vou ser vista, como vou passar por ali, às vezes tem que passar em silêncio, né? Eu trabalho com educação infantil e já trabalhei com anos iniciais também. Então, é interessante, sempre me coloco nessa posição de refletir sobre isso, né, enquanto uma mulher lésbica. E eu acho que daí nasce a importância também desse olhar de uma educação libertária que possa trazer essas temáticas, né, para os espaços formais e informais, né? A gente sabe que a educação libertária ela não se dá na educação escolar formal, mas a gente pode construir pequenas práticas ali que criem caminho, né, que criem trilhas. E eu vejo que de tudo que a gente está criando hoje com o Tour Sapatônico, são materiais que vão render e que devem chegar nesses espaços, né? Que devem transformar esses olhares. Então, na defesa de uma educação libertária, autogestionária, para autonomia e emancipação, eu vejo que a visibilidade lésbica ela tem que estar em todo esse trajeto, né? Não só a lésbica, como várias outras questões, mas é importante a gente trazer isso, né? Esse olhar para o gênero e para a sexualidade, porque ser lésbica é isso, né? A gente está atravessada dessas duas questões, né? Então, são coisas que de tudo que foi colocado aí, eu fui refletindo muito, né, nesse meu processo enquanto educadora, né, dessas minhas preocupações e desse meu lugar enquanto trabalhadora da educação. E é interessante porque a gente olha para a educação, para os sindicatos e assim por diante, e tem várias mulheres aí promovendo esses espaços, lutando enquanto trabalhadoras da educação. E dessas mulheres, quantas não são mulheres lésbicas, né? Quantas não são mulheres lésbicas? E cadê, de certa forma, esse protagonismo desses corpos políticos que estão ali lutando e reivindicando? Então, para ver como eu volto a falar da questão dos armários, eles vão sendo impostos assim na gente, né? Às vezes uma situação no trabalho, às vezes uma situação no cotidiano e na própria luta. Então, eu acho que é isso, né? Criar esse compromisso com essa autonomia, com essa educação libertária, que possa transformar desde a escola até o sindicato, né? Esse olhar mesmo não só de inclusão, mas de protagonismo mesmo da nossa sexualidade, que foi o que a Renata iniciou falando, né? Dessa questão de que colocaram muitas vezes essas mulheres como essa sexualidade inexistente ali, né? Então, é isso. Eu acho que é legal trazer também e disso que você fala, assim, que é a questão da radicalidade da luta que a gente está se propondo, a gente está conversando aqui, né? E de como ela pode e está, né, conectada com a radicalidade na questão da sexualidade também. Enfim, e aí quando a gente pensa que essas questões elas são todas devem ser, né, todas trabalhadas ao mesmo tempo, assim, pensando, né, nas estruturas e nas instâncias de poder, assim, a gente se perguntou muito durante as nossas conversas para a live, assim, sobre a compartimentação das lutas, né, que ela é tida como algo estratégico, assim. Não, a gente compartimenta as lutas para que, enfim, pragmaticamente fique mais fácil e a gente consiga tocar elas, assim. Só que aí a gente questionou, né? Bom, será que é mais estratégico compartimentar ou será que é mais estratégico a gente buscar a interseccionalidade, né? Daí fica essa questão, assim. Enfim, né? Que volta no que foi colocado também, né? De a gente rever as práticas de organização. São práticas muitas vezes pensadas pelo olhar do homem branco, heterossexual e cis. Então, quando a gente começa esse movimento de se repensar essas práticas, né, de interseccionalizar, já é eu diria, um processo de transformação de olhar, né? E de assumir esse compromisso, né? Com o nosso protagonismo, né? Com a nossa visão de mundo e das nossas construções que muitas vezes foram limitadas ao olhar dos homens. Então, as coisas não têm como estar separadas, né? Elas são interseccionalizadas. Eu sou feminista interseccional, não tem como ver de outra forma. E eu acho que a gente está vivendo esse processo de transformação desse olhar,
né, como vocês trouxeram, né, não é aquele grupo vai falar disso, nós temos que falar todos aqui sobre isso, porque influencia na vida de todos e transforma a vida de todos. Então, eu vejo que a gente está vivendo esse processo, né, pelo menos do que eu estou olhando nos movimentos que eu faço parte, eu acho que cada vez as coisas estão se aconchegando mais e caminhando mais juntas, né, no processo de transformação que a gente vislumbra aí. Eu acho que a fala da Rê também me provocou uma coisa, assim, quando ela fala desse sentido das políticas públicas e dos lugares de acolhimento, assim, né? Pensar também o quanto a gente fez esse processo de refletir o quanto a luta de mulheres lésbicas, de organizações de coletivos influencia e também colabora com a luta anarquista, e eu acho que também pensar como a luta anarquista pode colaborar com movimentos que pensam sexualidade, gênero e outras coisas assim. E aí, pensando nas políticas públicas, eu acho que é muito esse processo assim, que a Rê já colocou, de como elas não aparecem de graça, né? Elas são frutos de processos de organização, de lutas constantes, mas como elas, pensando principalmente a sexualidade, muitas vezes aparecem como o único caminho para conquista, garantia de direitos e tal, mas há uma fragilidade muito grande das políticas públicas, né? Primeiro que elas já não abarcam nossas vivências e nossas necessidades de maneira geral, assim, principalmente pensando nas mulheres lésbicas, e aí se a gente for pensar a saúde, enfim, principalmente, e outras questões, o trabalho, e a fragilidade pensando no sentido de que muitas delas podem se desmanchar do nada, assim, com uma mudança de governo, como é o cenário que a gente está vendo agora, né? Políticas e questões que foram pautadas por muitos anos de luta, às vezes com uma mudança governamental, podem ser desfeitas ou ameaçadas. E daí a importância de pensar a radicalidade, a autonomia, a autogestão das nossas lutas e de por que meios e por que caminhos a gente vai garantir a nossa segurança e a nossa sobrevivência também, né? E aí acho que seria um pouco desse movimento de pensar em que a luta anarquista pode contribuir também para a luta lésbica. Assim. Sim. Criar espaços de acolhimento entre nós, né? Porque realmente é isso. Muitas vezes a gente fica refém da ideia da política pública que às vezes se desmancha, né? Tão facilmente. Eu queria aproveitar e mencionar um texto assim, que me foi bem interessante, porque trouxe um conceito assim novo para mim que chama homofobia cordial, da Bruna Irineu. Ela é professora do serviço social, acho que no Piauí, e ela traz esse conceito para pensar como foram tratadas as pautas LGBTs no período progressista, assim, né, referente aos anos de gestão petista, né? E como muitas vezes essa política estava numa cordialidade, assim, numa informalidade, muitas vezes, com pagamentos de diárias, com alguma pessoa que passava esses ares mais progressistas, digamos, para essa institucionalidade, mas que ao mesmo tempo estava tão preocupado com a questão da governabilidade que botava junto para sentar fundamentalistas cristãos, assim, né, que são completamente violentos e parlamentares LGBTs, né. E isso começou a ser bastante questionado a partir de 2013, que com as jornadas de junho, que a gente chama, e tensionado e cobrado, né. E onde ficou bastante explícito também o próprio protagonismo dos movimentos sociais, né, nessa disputa, né, pelas próprias políticas públicas, e também como o tapete é puxado rapidamente, né. Sim. Então, uma outra coisa... Ai, desculpe. Pode falar. Acho que uma outra coisa que estava, inclusive, nesse documento da Casa de Acolhimento, né, Caramujo, que eu citei, que eu não tinha parado para avaliar, assim, é a questão de que para você acessar as políticas públicas, né, e para você acessar o trabalho formal, você precisa ter um endereço fixo, né, um endereçamento fixo, e que muitas vezes
nessa busca por um local onde se enraizar ou, enfim, minimamente conseguir, né, ter um local para chamar de casa, assim, e de lar, isso escapa à mão, né? Então, e não só isso, né? Quando todo o processo de você adquirir um direito nesse meio formal, você passa por várias pessoas, né? Você tem que ter contato com várias pessoas que às vezes, né, não estão preparadas ali para esse contato humanizado, né? Enfim, várias questões aí que abarcam isso, assim. Eu acho que são questões, assim, para se colocar, né? Não é de se jogar totalmente fora, claro que não, né? Mas acho que são questões para pensar mesmo. Que tem que ser tensionadas também. Sim, com certeza. Então, eu acho que conseguimos produzir um ótimo debate, né? Trazer várias questões aí sobre nossas vivências enquanto mulheres lésbicas e anarquistas e olhares mesmo de transformação, né? Não só e de troca, que eu acho que foi uma coisa bem legal que a companheira trouxe, né? De olhar o que do anarquismo contribui para o movimento lésbico, para o movimento LGBTQI+, e o que do movimento LGBT a gente traz aí para a luta anarquista, como a gente faz essa troca e essa mobilização social. Eu acho que foi um dos pontos. Outro ponto também interessante é essa questão das casas de acolhimento, dos processos autogestionários, né, que promovam uma base, uma certa estabilidade que o Estado nos tira, pode nos tirar a qualquer momento, né, dependendo de governo, a gente não sabe como fica. Então, acho que a construção desses espaços autônomos e autogestionários é um dos horizontes que a gente tira daqui, né, vislumbrar isso como algo a ser feito mesmo nas nossas mobilizações e reivindicações. E promover a visibilidade de nós mulheres lésbicas nas nossas lutas, nas nossas pautas que se interseccionam e criar esses espaços dessa visibilidade, né? Esse é um espaço, tem muitos outros aí disponíveis para a gente estar trazendo e construindo. Então, eu queria pedir para cada companheira trazer sua fala, não diria que final, espero que tenhamos outros momentos, né? Mas se despedir desse encontro e já deixo aqui o convite para outros momentos, porque eu acho que precisamos de mais momentos desses, né? Eu quero agradecer a oportunidade aí da Tour Sapatônica, até da gente poder entrar em contato, assim, né, nós mesmas que já fazemos parte dos coletivos, às vezes nos encontramos pontualmente, né, mas eu não conhecia a Ibu e conhecia a rede, uma ação aí, e e daí isso foi muito, muito massa, assim, né, nesse contexto da visibilidade lésbica no meio da pandemia, assim, para fortalecer mesmo, assim, porque nesse contexto a gente tá tão isolado às vezes e preocupado com outras coisas, assim, do bem-estar geral, assim, né, dos nossos próximos e poder fazer essa troca, assim, é uma demonstração bem bonita, assim, de cuidado, assim, também, e de, enfim, que só continue, assim. Quero agradecer bastante. Eu também agradeço, assim, quero colocar aqui pra gente, assim, né, enquanto as organizações que estão compondo e as outras aí que fazem parte e constroem a CAB, né, esse debate, ele foi muito importante, assim, é um debate que a gente ainda tá com ele latente, assim, né, e acho que é isso aí, a gente vai construindo todo dia, né, o horizonte que a gente vislumbra aí, e
Bom, só trouxe coisas boas aí, né? Foi muito bom estar nessa articulação aí. Muito obrigada pelo convite. É muito legal. Sempre que a gente recebe um convite, assim, né? Enfim. E essa live pública, assim, poder falar de uma coisa que enfim, a gente tem que aprofundar, né? Tem que levar para dentro dos coletivos mistos, né? Enfim. Essa questão aí mesmo de o que é sexualidade, né, do que é esse sentir, essa separação sentir corpo e mente, né, todas essas questões que na verdade estruturam o que a gente quer destruir, assim. Então, só tenho a agradecer. Muito obrigada a todas, muito obrigada às compas aí, a gente construiu a muitas mãos essas falas aqui. Foi muito gratificante e cresci bastante aí nesse processo. Foi muito bom mesmo, obrigada. Eu também só tenho a agradecer ao Banzeiro, ao Milo, ao convite, né, a proporcionar esse espaço, assim. Acho que, como as meninas já falaram, foi muito massa, porque foi um espaço de encontro nosso também, assim, internamente, para depois vir para essa troca, assim, com vocês, que acho que foi um espaço muito importante, assim, e dizer que é isso, a gente continua tendo que resistir à opressão, seja nos espaços hegemônicos, inclusive nos espaços libertários também, onde a gente tem que continuar se reafirmando, e dizer que a gente não aceita mais esse perfil de um anarquismo masculino, branco, heterossexual. A gente tem construído outras coisas, e eu acho que a experiência de muitas mulheres, de mulheres lésbicas, nossa experiência na América Latina, no Brasil, nos diz que a gente constrói um outro tipo de anarquismo também, que diz sobre o tipo de sociedade que a gente quer construir, e que os nossos corpos, nossos afetos vão continuar ocupando esses lugares, e que os nossos afetos importam, que eles dizem também sobre nossa luta, a luta também é afeto, e que a gente vai continuar transformando as coisas de dentro para fora. E é isso, eu acho que conheçam os coletivos que organizaram o Sapatão, conheçam as organizações da CAB, se organizam nos seus espaços também. A gente sabe o quanto, principalmente para as mulheres lésbicas, o quanto a radicalidade e a autonomia são caras para nós, e o quanto elas dizem sobre a possibilidade de resistir e de construir uma outra sociedade onde a gente possa viver, né? É isso. Obrigada, gente. Poxa, eu que agradeço muito. Fiquei muito contente assim com esse espaço, com essa construção, então é só agradecimento mesmo. E teve algo na fala da Bárbara agora que eu achei muito bacana, que foi o lance do cuidado, né, e do autocuidado, né? No movimento de mulheres negras a gente fala muito sobre autocuidado, bem viver, são coisas que a gente está sempre olhando, né, e eu vejo que é isso, né, esses espaços dentro do contexto que a gente está vivendo hoje também são espaços de cuidado e de autocuidado entre nós, né? Então, acho que é isso, fortalecer cada vez mais essas redes e tornar, como a gente costuma falar no banzeiro, né? Esse banzeiro cada vez mais forte, né? O banzeiro é isso, é uma onda forte dos rios amazônicos, então a gente espera que tenha cada vez mais força e que chegue cada vez mais mulheres, transformando mesmo. Então, muito obrigada a todas as companheiras, obrigada a CAB, né, os companheiros que ajudaram a articular esses contatos aí. E é isso, assim, estou muito grata, e o Sapatônico vai continuar, né, o nosso último encontro vai ser no lançamento do e-book, né, do e-book Sapatônico. Essa semana a gente vai estar já colocando aí quem foram os companheiros, as mulheres selecionadas para fazer parte desse e-book, as artes, e é isso. Vamos construir esse tour sapatônico, e eu quero a terceira edição. E obrigada, companheiras. Ficamos aí.